Olá a todos que irão assistir esse vídeo. Meu nome é Guilherme, né? Vai começar mais um programa do Teoria Marxista, né? É um programa que que nós estamos gravando, né? O canal já faz algum tempo, né? Trazendo debates importantes, como a discussão do livro do Leon Trotsky, Revolução e Contra-Revolução, o Estado e a Revolução do Lenin, o próprio Manifesto Comunista, né? E também o socialismo utópico, o socialismo científico, né? Nós vamos daqui dar continuidade à discussão, né? Mas em vez de trazer um autor clássico, né, conforme nós estamos fazendo, né, desde o início, quando resolvi criar esse mais um programa para o canal, nós vamos fazer de um jeito diferente, né? Vamos falar de um autor atual, né? Ou até então mais atual do que, por exemplo, o próprio Marx e o Engels, o Lenin Trotsky, né? Que inclusive é um autor brasileiro, né? Professor da Unicamp, chamado Décio Sais. Ele tem um livro, né, pequeno, né, mas um livro muito interessante, né, e bastante rico, né, que fala sobre democracia. A ideia do autor, né, é discutir, fazer uma contraposição à visão de democracia na lógica dominante. O que a lógica dominante prega em relação à democracia? Que esse atual modelo de democracia que nós estamos vivendo, uns chamam de democracia liberal, né, numa linguagem mais marxista, né, chama de democracia burguesa, como se fosse o único modelo de democracia existente, né? E mais, como se esse modelo fosse o máximo é, de democracia que a sociedade, a humanidade pode chegar, né? E se a sociedade chegou nesse ponto máximo, inclusive, ela não pode retroceder. Inclusive, a gente sabe que isso não é muito bem verdade, né? Porque é, dentro da própria democracia burguesa, da democracia liberal, né, existe seus retrocessos e existem seus avanços, né? O que que o método Décio Sais parte? Ele parte, né, primeiramente para analisar a democracia através do seu ponto de vista histórico, através do modo de produção, através do tipo de Estado e também através das relações entre as classes. São esses quatro modos que o Décio Sais coloca para uma análise de democracia. Vamos lá. No ponto de vista histórico. No ponto de vista histórico, a gente sabe que essa não é a única democracia existente na sociedade, né? Durante a história tiveram outros modelos de democracia que o mais conhecido desse modelo é o modelo da Grécia, né? É o modelo, né, que, né, digamos assim, o berço da democracia, né? O berço também da filosofia, né? Onde que, né, começou teoricamente o pensamento filosófico, e a gente sabe que, claro que tiveram coisas antes da Grécia, mas a filosofia marca a Grécia como um marco principal, né? Mas, ou seja, a Grécia também, a Grécia naquela época tinha um modelo de democracia, um modelo de democracia da polis,
né, onde que as pessoas se juntavam na cidade, em praças, para poder debater sobre, né, temas da Grécia, da cidade e tudo mais. E aquilo lá, né, é um modelo de democracia, né, que existiu na época, mas só que é diferente do atual modelo. Por que é diferente do atual modelo? Porque, assim, embora não embora as pessoas participassem das discussões da Grécia, né, o rumo da Grécia poderia tomar, não eram todas as pessoas que participavam, né? Era só uma camada, só que poderia participar. Por exemplo, escravos, naquele período, obviamente, que não teria participação, né, participação na vida política da Grécia. E além também, mulheres também não podiam participar, enfim, era restrito a um setor que tinha acesso às discussões da Grécia, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo lá era um modelo de democracia, né? Hoje, a gente vê que tem uma diferença, né? Porque enquanto naquele momento se tinha a polis, né? Hoje a gente tem o Congresso, a Câmara, onde a gente vota para eleger os nossos supostos representantes, né? Numa linguagem, digamos assim, mais institucional da coisa, né? E, o que mostra que é uma mudança no sistema político. E, curiosamente, como eu falo assim, tanto nesse momento da Grécia e tanto no nosso atual momento, ambos os momentos são chamados de democracia, né? Apesar das suas imensas diferenças históricas que existiu em determinado momento da história, né? Além dessa questão, né, a gente também tem a questão do modo de produção, né? Qual o modo de produção que que a, que a sociedade vive? Hoje a gente vive num modo de produção capitalista, né? Então, né, como aquele velho ditado, a economia determina a política, né? A política vai se organizar a serviço do modo de produção capitalista, né? A serviço também de defender os interesses do capitalismo, né? Só que em outros momentos da história, quando existiam outros modos de produção, tipo, como por exemplo o feudalismo, ou o Estado, o Estado, não o Estado Nacional, mas o modelo de organização estatal, né, esse órgão da classe dominante, ele vai se organizar a serviço no modo de produção daquele momento histórico, né? Ou seja, mais uma vez, a gente vê a diferença histórica entre uma coisa e outra coisa. Então, assim, mais uma vez, não dá para jogar que o atual modelo de história, desculpa, o atual modelo de democracia é o único modelo existente e é um modelo universal. E além disso, né, é preciso também relacionar a questão, né, das relações entre as classes sociais. E quando a gente fala relação de classes sociais, a gente fala tanto na relação de dominação, mas também estamos falando também na relação da luta de classes, porque é um fator importante que determina
né, a uma análise em relação à democracia. Em relação à dominação de classe, conforme inclusive falei em outras gravações, né, você tem uma relação, você tem uma classe que impõe a sua vontade em cima da outra, né? E essa classe normalmente usa o Estado, né? Tem outros fatores, como o próprio Lenin, o Marx, vai dizer que por trás, principalmente o Lenin, por trás da visão da democracia liberal, da democracia burguesa, esconde uma relação de dominação de classe, né? Porque mesmo na democracia, a classe burguesa vai estar no Estado, né? E ela vai dominar a, a classe proletária, né? E além disso, também temos uma questão em relação, né, à, à luta de classes. Quando nós estamos falando, né, da luta de classes, nós estamos falando, né, de que quando em determinado momento histórico essa luta de classes se acirra ao ponto de que fazer com que o próprio Estado adote medidas mais repressivas, mais duras, mesmo numa democracia. Ou seja, então, na democracia, dentro da própria democracia, pode existir sim, né, autoritarismo, medidas autoritárias, medidas repressivas, né? Não, quando a gente fala de democracia, não significa que vive num lindo mundo de fadas, muito pelo contrário, né? Além disso, também, né, quando a gente fala de democracia, também estamos falando também da questão do tipo de Estado, né? E quando nós estamos falando do tipo de Estado, estamos falando, né, de que a democracia hoje, né, está relacionada ao Estado e principalmente quem manda no Estado. Então, conforme assim, retomando aquela discussão do Lenin, né, que fizemos 2 semanas atrás, né, o Estado é um instrumento de dominação de classe, né? É um instrumento onde a classe dominante se impõe em cima dos dominados, né? Ou seja, no capitalismo, o Estado na mão da burguesia contra a classe trabalhadora. Essa relação de dominação de classe, conforme eu coloquei, também precisa ser inclusa na democracia, para a gente chegar numa análise mais ideal, né? Mais correta, mais precisa de democracia, né? E mais uma vez a questão da história, né? Nem em outros momentos da história tiveram outras relações de dominação de classe e outras também em relação de luta de classe. Então você vê que você tem essa diferença, né? Essas mudanças no período histórico. E eu acho que o mais importante do livro do Décio Sais nesse sentido é a gente pensar que a possibilidade de ter uma possibilidade da gente pensar um novo modelo de democracia, né? Não, mas eu acredito que esse modelo de democracia não vai ser um modelo de democracia colocada no abstrato, né? Um modelo de democracia de forma abstrata, muito pelo contrário, né? Um modelo de democracia onde a classe trabalhadora consiga se impor, né, em cima da classe burguesa, falando em relação mais atual, como se desenvolve o capitalismo, conforme a gente viu nos outros vídeos. E a partir do momento, né,
E a partir do momento que, que a classe trabalhadora se impõe contra a classe burguesa, ela possa expropriar a burguesia para poder abolir as classes sociais. Ou seja, então, tipo, isso também seria um modelo de democracia, né? Tratando isso de formas concretas, não uma democracia abstrata que não existe, mas assim, isso significa enxergar a democracia como fruto também, né, do desenvolvimento das relações entre as classes e também com o desenvolvimento e as relações entre o modo de produção e também da própria história propriamente dito, né? Enfim, conforme eu falei, esse é um livro pequeno, né, que eu gosto bastante de ler. Esse é o livro, né? Eu gosto bastante do livro, acho um livro muito importante, né? E conforme o livro é pequeno, obviamente que a análise do texto, né, é pequena. Enfim, em tese, a ideia principal do livro, do livrinho do Décio Sais, que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar é essa, né? Que existiram vários momentos de democracia, e a partir do momento que existiram vários momentos de democracia, essa não é a única, e também pode ver outros modelos, né, que abordam em relação à questão, né, da democracia, né? Enfim, é isso. Tá encerrado mais um programa de teoria marxista, né? Peço para quem assistir esse vídeo compartilhar na internet, compartilhar nas listas de WhatsApp, para as listas de WhatsApp não ser uma lista de transmissão de fake news onde você encontra qualquer bobagem, para ter conteúdo bom, para ter conteúdo interessante. Também peço para se inscrever no canal, né, do Mesa de Debates, ajudar o canal Mesa de Debates a chegar a 100, né, curtidas, né, 100 inscrições. Além disso, né, peço também para curtir a página no Facebook, curtir os vídeos no Facebook, no YouTube, compartilhar no Facebook e seguir a gente no Instagram, né? Enfim, tá encerrado mais um programa do Mesa de Debate de Teoria Marxista, né? Primeiramente, quero agradecer a todos, né, que assistiram esse vídeo, né? E também assistiram a outros vídeos relacionados à questão do tema, né? Esse é o último programa de teoria marxista do ano, né? De 2020, né? 2021 vamos ter algumas surpresas e também algumas mudanças devido também ao momento histórico, né, que nós estamos vivendo, tanto no país e tanto no mundo, né? Então vai ter algumas mudanças, né? E quero agradecer mais uma vez quem assistiu, né? Enfim, tá? E que esse apoio é bastante importante. Então, para quem não acompanhar mais a programação do Mesa de Debates, quero desejar um Feliz Natal para quem gosta da data e um Feliz Ano Novo. Enfim, está encerrado mais um programa Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui!